estudante da vida! Bem-vindo a mais um vídeo do Família em Foco. Cá estamos de novo com a nossa querida Darcy, a mãe desse projeto, como eu já falei muitas vezes, né, para falar mais um pouquinho sobre famílias. Sobre as famílias que já existem, sobre aquelas que já estão na Terra e que nós do Movimento Espírita podemos, de alguma maneira, contribuir, colaborar para que elas sejam melhores e tornando a nossa sociedade melhor. Porque, afinal de contas, as pessoas imaginam assim, família é o quê? É só quem tem o meu sangue. Eu me lembro ainda de quando eu era criança, corria um gibizinho da Disney que tinha lá os irmãos Metralha, que eram irmãos, eram todos da mesma consanguinidade, mas todos bandidos. Então, não necessariamente, família é consanguinidade. Há uma passagem muito interessante no Evangelho, quando Jesus está pregando, e aí o Kardec coloca isso para nós, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que seus irmãos e sua mãe, achando que ele tinha enlouquecido, ou como está dito lá, que ele tinha perdido o espírito, foram buscá-lo para tentar levá-lo de volta à realidade ou à sanidade mental. E aí tinha uma multidão ouvindo Jesus. Então alguém chega e diz assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E aí o mestre diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Colocando em xeque a família consanguínea. Interessante a gente pensar nisso, porque a família consanguínea, como nós já vimos até em vídeos anteriores, ela está sujeita a um planejamento. Ela não é uma família que surgiu por acaso, a menos no caso daquelas uniões acidentais, mas mesmo assim a espiritualidade aproveita as nossas necessidades presentes para reunir os seres que ali estão. Mas, será que a gente só tem família na consanguinidade? A doutrina espírita diz que não. No Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes nós vamos encontrar referências, principalmente nos itens que Kardec fala sobre família, que às vezes o nosso vizinho, que às vezes alguém que é da nossa cidade é mais familiar nosso do que um consanguíneo, ao ponto de dizer no Livro dos Espíritos que a reencarnação faz com que às vezes o morador de rua tenha sido uma pessoa querida nossa na outra encarnação e por isso ele merece ser cuidado com amor. Que o nosso serviçal de hoje pode ter sido o nosso cônjuge do passado. E aí a gente acaba tendo a necessidade da fraternidade mais ampla. Então vamos estender o conceito de família? Vamos aproveitar a finalidade da família como sendo esse núcleo onde espíritos podem ter a oportunidade de evoluir, podem ter a oportunidade de amadurecer, podem ter a oportunidade de superar imperfeições. Nós não somos perfeitos. A Terra ainda é planeta de provas e expiações, minha gente. Então cada um de nós aqui não tem asinha escondida atrás da blusa, não. Apesar da Darcy estar com a echarpe linda, não tem asinha escondida ali atrás. O que nós temos é muito trabalho a realizar. E a família pode ser, de novo eu vou citar Emmanuel no Vida e Sexo, às vezes é um cadinho, daqueles em que a gente passa fogo para poder purificar algumas coisas. Mas com que frequência é um ninho, onde nós podemos nos acolher após os embates do dia a dia, após passar um dia de trabalho difícil e chegar ao recesso do lar, e chegar a um grupo que às vezes não é o consanguíneo, mas é a dos amigos da alma, é dos filhos da alma. Nós que trabalhamos com educação temos tantos filhos da alma. Nossos ex-alunos, os jovens do movimento espírita, são próximos, são queridos ao nosso coração e podemos ajudá-los e podemos aprender com eles. Então, ampliando o conceito de família, é lógico, muita gente pensa assim, vamos formar uma família. Casou, Darcy? Só o casamento que forma a família? É muito interessante, não é, Maurício? A gente está conversando sobre esse assunto, né? Mas não é só o casamento, né? As origens espirituais, vamos assim dizer, as raízes, não é, deste complexo conjunto, ele se encontra no plano espiritual e ele é formado, não é, desses grupos que precisamos estar juntos. Precisamos vivenciar certas experiências e o Maurício falou realmente dos bandos, né? Às vezes nós, de acordo com a nossa evolução espiritual, a gente se junta com alguns espíritos que não são muito bons para nós. Há uma experiência muito interessante na Revista Espírita de junho de 1864, que vem falando a respeito do tratamento de uma obsessão. É uma jovem que ela é obsidiada e os pais vão aos médicos se eles não veem, vamos assim dizer, uma evolução naquela questão daquela criatura
e eles então vão se encontrar, vão pedir ajuda a um grupo de médiums, não é? Bom, eu não vou contar toda a história, que o nosso tema não é esse, né? Mas o que eu quero me referir é que o espírito que estava obsidiando esta menina, ele faz um depoimento muito lindo, porque ele é acolhido, e ele acolhido vai dizer da sua condição. Então ele diz que ele se juntou a um bando de espíritos que também tinham como tarefa, entre aspas, os assaltos. Então aquele grupo se forma com aquele objetivo, e ele então pede para retornar numa família que vá dar uma orientação diferente à vida dele. Ele quer se educar. E como ele foi atendido por um espírito realmente jamais evoluído, aquelas mães espirituais, então é um espírito que ele é responsável pelas crianças infelizes. Quando a gente fala crianças infelizes, a gente também vai ver as crianças que estão marginalizadas. E ela então os adota. Como ela parece muito radiosa, ele acha que ela é uma estrelinha, vamos assim dizer, ela é um espírito evoluído, e voltado para aquele espírito evoluído, disse assim: eu também quero ajudar, né? Eu quero servir, eu quero fazer parte dessa família. E ele então pede para renascer numa família que vai lhe proporcionar esta educação, que vai lhe ajudar nesta educação. Houve também um espírito que se comunicou dizendo assim: eu preciso de um lar que me ajude a trabalhar a minha preguiça. Então, onde isto acontece? Acontece naquelas pessoas que estão menos distraídas na sua caminhada evolutiva. Então, o que acontece? Eu trago para perto de mim, eu que já tenho uma certa vivência, já tenho uma certa experiência. Quando eu estou dizendo que eu estou dizendo assim, o espírito, né, traz para perto dele alguns amigos que precisam daquela orientação. E vamos atrair também o pai e a mãe, que possam então gerar aqueles filhos e, através, não é, desse encontro, proporcionar educação. Educação que vai significar, não é, novos hábitos, nova visão de vida. Então é muito interessante quando nós estamos analisando tudo isto, porque vai dizer realmente para nós, esticadinho, como você utilizou esse termo, né? Mas eu gostei muito de você ter usado ninho. Que ninho a gente lembra, né? Do passarinho, não é? Do cuidado com aqueles pequenininhos, como ele vai buscar alimentação para dar aqueles filhinhos, e ele só abandona quando ele já está numa certa idade, então vai treinando o voo. Então nós podemos transpor tudo isso para a nossa família no dia a dia, para esse conjunto de espíritos que resolvemos então, que pedimos, houve autorização para que a gente voltasse junto, né? E revendo o seguinte, minha gente, nós somos ainda espíritos imperfeitos, estamos nesse mundo de provas e expiações que caminha para a experiência da regeneração. Mas, de uma forma geral, estamos ainda muito imperfeitos. E estas uniões fazem com que a gente cresça, com que a gente adquira conhecimentos, com que a gente vá melhorando, né? A experiência faz com que a gente vá melhorando a relação. Bom, eu não devo agir dessa forma, é preferível que eu haja dessa forma, e assim a gente vai crescendo. Eu gostei do seu exemplo do Nida, de falar do pássaro, porque assim, nós pais, mas também nós educadores, às vezes recebemos a tarefa, os afins, os filhos da alma, de novo, né? Nossos alunos, os jovens do movimento espírita, mas eles têm seus pais, eles têm suas mães.
nós podemos ser o suporte, o auxílio. Mas aquela família que se formou daquele jeito tem compromisso. Vamos ajudar a todos. Isso. Às vezes a gente toma partido, o jovem chega reclamando que o pai brigou, que a mãe não permitiu ir no passeio da mocidade. Aí a gente toma as dores do jovem. Mas será que aquele jovem, quando chega em casa, tira o uniforme e coloca no cesto de roupa? Será que ele tira o prato da mesa depois que faz uma refeição? Família é o conjunto de seres colocados para trabalhar juntos. E aí, mais importante, educar para a autonomia. Não vamos imagina se, né, a mãe pássaro e o pai pássaro resolvessem trancar os passarinhos no ninho para sempre. Isso. Não, nós estamos criando, educando para que eles possam alçar seus voos, mesmo que de vez em quando eles caiam do galho da árvore. Porque eles vão cometer os seus erros. Nós temos a responsabilidade imensa na fase da primeira infância, na fase dos cuidados do bebê. Mas e quando nós já recebemos um filho ou uma filha crescidos? Pelos laços da afetividade, do espírito, como Darcy falou, que nós atraímos para junto de nós. Ou que a nossa tarefa de educadores de almas traz para junto de nós. Você que é dirigente de mocidade, você que é evangelizador, pode encontrar um desses espíritos que tem mais afinidade com você do que com o próprio pai e a mãe consanguíneos. Mas não pense em se substituir. Não pense em tomar o lugar do pai e da mãe. Porque se aquele filho tivesse mesmo que ser nosso, teria nascido de nós. Ele nasceu naquela família porque ele tem um compromisso de aprendizado com aquela família com ele. Vamos apoiar, vamos ajudar a todos. Sejamos nós do movimento espírita o apoio para as famílias. Aquela plataforma segura, aquela base sólida que a doutrina nos traz para que qualquer família possa se fazer melhor. E mais, se nós temos famílias com problemas, elas possam se reinventar e se fazer melhores a partir de ali, então. E aí, sem crítica, mas sem preconceito, porque realmente nós não podemos avaliar a situação do outro. Nós não temos esses parâmetros. Nós não sabemos quem são aqueles espíritos, nós não sabemos por que eles estão juntos, porque eles precisam permanecer juntos. O que nós sabemos é que esta experiência da reencarnação é uma reencarnação muito rica. Então, se nós pudermos abrir mão de certas opiniões, de certos hábitos, de certos comportamentos, nós vamos saber que tudo isso acontece para o nosso melhoramento espiritual. Eu acho que a gente podia resumir esse abrir mão dos preconceitos. Porque muitas vezes os nossos conceitos anteriores, os nossos conceitos prévios, nos impedem de ajudar tanto quanto nós poderíamos. Ah, mas aquela família não tem jeito. Ah, mas aqueles pais não vão ajudar esse filho nunca. Mas quem vai ajudar aqueles pais? Quem vai ajudar aquela família? E quem é que pode dizer que aquele grupo não tem solução? Nós não sabemos, meus irmãos. Essas questões olhadas dentro desse ponto de vista espiritual é fantástico. Porque nós não sabemos. Emmanuel tem uma frase num dos livros da coleção Fonte Viva que ele disse assim: o Pai tem planos indevassáveis para cada criatura. Então, eu não sei o dia de amanhã, eu estou sabendo hoje e o agora. Eu não sei o que pode acontecer daqui a pouco, então eu não posso fazer julgamento daquilo que aconteceu e eu também não posso fazer essa previsão dizendo, né, que não tem jeito. Tudo tem jeito. Nós é que precisamos alcançar essa forma nova de ver a vida. Exato. E assim, não vamos imaginar que nós temos a solução para tudo. Mas todas as coisas têm solução. Todos os problemas têm solução. Nós podemos não ter a solução de alguns problemas. Nós podemos não ter os recursos para ajudar algumas famílias. Mas não há família irrecuperável. Não há indivíduo da família que não possa ser melhor do que a geração anterior. E nós podemos contribuir para isso. E a gente também vai observar, não é, que nós temos amigos espirituais em torno de nós que nos ajudam, que nos orientam. Basta que a gente sintonize através da oração, que quando nós estivermos nessas situações assim mais esdrúxulas, né, que a gente se lembre que existe um ascendente espiritual orientando toda essa formação
da família, essa aproximação dos seres. Então a gente se recoloca mais ajustadamente diante da nossa vida. Agora, a gente não tem garantia daquilo que pode acontecer. Mas se a gente se prevenir através da oração, a gente garante muita coisa pode ser evitada. E é isso, pessoal. Nós temos muito a fazer pelas famílias, sejam as famílias consanguíneas, sejam as famílias da alma. Trabalhemos. E outra coisa, né? Nós temos as nossas famílias no mundo espiritual. Nós temos aqueles grupos de seres que nos amam, que zelam por nós, que têm afinidades conosco, que estão do lado de lá também, trabalhando para que nós estejamos bem. Vamos cooperar com eles. Vamos ajudá-los a nos ajudar. Emmanuel, assim, para encerrar, né? Emmanuel diz pra gente, né, que os protagonistas encarnaram, mas os observadores se encontram no plano espiritual. Então nós, nesse instante, neste grupo, nós somos protagonistas de uma história, não é? Mas a gente não se esqueça, os observadores se encontram cuidadosos, acompanhando a nossa vida no plano espiritual. E é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? O material foi interessante para vocês? Vocês acham que vai ajudar alguém? Divulguem! Vamos encerrando, não é, Darcy? Isso. Dizendo a vocês, olha, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, dê um retorno para nós, se está sendo útil o nosso trabalho, para que nós tenhamos também a coragem de continuar com ele. É um trabalho muito gostoso, é satisfatório, mas sem você a gente fica muito sem saber para onde ir. Contribua conosco, deixe temas. Desde já, gente, um abração, obrigado e tchau! Até!